humilhados perante Deus, conhecendo e precisamos dele, dependemos dele, e ele virá nos socorrer no momento oportuno. Vamos abrir a palavra de Deus em duas passagens no Antigo Testamento. A primeira está no livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo 13. É o quarto livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Números, capítulo 13. Nós vamos ler primeiramente o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E agora vamos para o versículo 25 até o 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Agora eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no primeiro livro de Samuel, um pouco mais adiante. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 1 a 11. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma coluna ou uma colina e os israelitas outra, estando no vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate,
veio para o acampamento filisteu, tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: o que fazer quando os gigantes da vida surgirem? O que fazer quando os gigantes da vida surgirem? Nos tempos bíblicos, mais precisamente no Antigo Testamento, era comum a figura de gigantes, pessoas de grande estatura. Vocês viram aqui que Golias, ele tinha 2,90 m de altura. E é interessante nós notarmos que, na maioria das vezes em que é citado a figura de um gigante ou a figura de gigantes, eles sempre estavam envolvidos numa batalha contra Israel. Eles sempre se levantavam para guerrear contra o povo de Deus, como os escolhidos de Deus. Nós lemos aqui duas passagens bíblicas, dois episódios verdadeiros, em que o povo de Israel se defrontou com gigantes. Os irmãos viram as reações, tanto registradas lá no livro de Números, como no livro de 1 Samuel, as reações dos israelitas, as reações dos líderes israelitas, as reações do exército israelita. Foram reações nada apropriadas de um povo, de um exército, de uma nação que tinha um Deus que sempre estava presente ao lado deles. Foram reações nada apropriadas de um povo que conhecia o seu Deus, que conhecia o poder do seu Deus, que conhecia os milagres que o seu Deus podia fazer. Eles reagiram com medo, eles reagiram com pavor. No caso narrado no texto de Números, diz que 10 dos 12 espias, ao verem a presença dos gigantes na terra que eles teriam que conquistar, as terras que eles deveriam tomar posse, terras que foram prometidas por Deus, quando eles viram esses gigantes ali, quando eles viram
espias, e eles depois espalharam esse desânimo, espalharam esse medo para o restante do povo. Esses 10 espias, o povo, a maioria maciça, se esqueceram de Deus, se esqueceram completamente daquilo que Deus estava fazendo em favor daquele povo, desde o Egito, libertando-os de uma maneira grandiosa, libertando-os de uma maneira milagrosa, mostrando o seu poder, a sua glória, realizando milagres, conduzindo aquele povo pelo deserto. Eles agora se esqueceram desse Deus. Eles agora não se lembram mais das maravilhas de Deus, não se lembram dos milagres, não se lembram da derrota que o exército egípcio sofreu. Sentem medo dos gigantes. Deixaram de crer, deixaram de confiar em Deus, se tornaram incrédulos, desejaram voltar para o Egito, se render à escravidão, voltar para a velha vida, blasfemaram do Senhor, ergueram a voz contra Deus, questionaram o Senhor. O episódio narrado em 1 Samuel, Golias diariamente se apresentava para a guerra, desafiava o povo de Israel, zombava do povo de Israel, zombava de Deus. Ele, ao se dirigir para o exército de Israel, Golias não disse: vocês são servos de Deus, não, vocês são servos de Saul. Menosprezou a Deus. Em outras palavras, ele disse: não tem homem aí. Não tem ninguém capaz de me enfrentar. Ele, de uma maneira debochada, disse: eu hoje envergonho as fileiras de Israel. E a resposta do exército a tudo aquilo foi com medo, com fuga. Meus irmãos, eu temo que essas têm sido as nossas reações diante dos gigantes da vida. É bem verdade que nós não enfrentamos gigantes propriamente ditos, não lutamos contra gigantes de 2,90 metros, mas nós enfrentamos situações no nosso dia a dia que se assemelham a verdadeiros gigantes armados. Nós nos defrontamos com situações adversas diariamente, e eu me preocupo se a nossa reação não tem sido a semelhante dos israelitas dos tempos de Moisés e dos israelitas no tempo de Davi. Medo, fuga,
Meus irmãos, nós precisamos tirar lições destes textos da palavra de Deus, para que a gente possa prevalecer contra os gigantes de hoje. Quais seriam os gigantes que nós temos enfrentado nos dias de hoje? Satanás e seus demônios são um deles. A Bíblia os chama de nossos inimigos. A Bíblia deixa claro que Satanás e seus demônios não descansam. Eles estão ao nosso derredor 24 horas por dia, procurando uma brecha, procurando um descuido, procurando uma fraqueza nossa para poder nos devorar. A Bíblia diz lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, autoridades, dominadores do mal. É uma luta incessante, incansável, ininterrupta. Satanás e seus demônios são gigantes que se levantam contra nós. Eles não vêm para brincar. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Eles te querem ver afastado de Deus. Eles querem você sem servir a Deus. Mas há um segundo gigante que nós enfrentamos: pecado. O pecado nos bate à porta todos os dias. Somos tentados diariamente. É um gigante que tem vindo com fúria contra nós. Há um terceiro pecado, ou um terceiro gigante, aliás: o mundanismo, o mundo. Nós temos sido muito alertados nos últimos dias acerca da forma e dos perigos que esse gigante chamado mundo possui. É um tipo de gigante que procura nos seduzir. É um tipo de gigante que tem atrativos. É um tipo de gigante que nos oferece prazer. É um tipo de gigante que nos oferece distrações. É um tipo de gigante que nos oferece aparente alegria, aparente satisfação. É um gigante astuto. Nós temos ainda um quarto gigante nessa vida, que são as adversidades da vida, são as tribulações. Adversidades ou gigantes esses que os enfrentaremos, e muito, enquanto nós estivermos neste mundo. Eu e você temos que enfrentar muitas aflições, perseguições, tribulações. Uma das mensagens pregadas pelos apóstolos nos tempos ali do livro de Atos era de alertar os discípulos, era de alertar a igreja, que antes de termos a nossa entrada no reino dos céus, é necessário passarmos por muitas tribulações. O nosso Jesus disse: no mundo tereis aflições. São gigantes.
Aí eu pergunto: não temos visto esses gigantes diariamente? E o que nós temos feito? Como nós temos enfrentado, se é que nós temos enfrentado esses gigantes? Porque não existe nenhuma outra ordem de Deus a não ser: lute contra os gigantes, enfrente os gigantes, encare os gigantes. Com relação a Satanás e os demônios, a Bíblia diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Notem que não é o diabo que deve nos resistir e nós fugirmos. É nós que devemos resisti-lo para que ele fuja de nós. Lá em Efésios, a palavra de Deus é clara. Paulo diz: a nossa luta. Então é para lutar. Com relação ao pecado, nós temos que ter uma postura também de enfrentamento. Romanos, no capítulo 6, nós encontramos algumas expressões claras de como nós devemos tratar, ou como nós devemos nos portar diante do pecado. Considerai-nos mortos para o pecado. Ou seja, o pecado não pode surtir efeito nenhum em nós, ou não pode. Nós não podemos sentir o chamado do pecado. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não apresenteis os vossos membros ao pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Então vejam, irmãos, é uma postura de luta, de enfrentamento, de resistência ao pecado. Não se trata o pecado com carinho, se trata o pecado com seriedade. Enfrentando, rejeitando. Com relação ao mundo, Romanos 12:1 diz: não vos conformeis a este mundo. Há dois entendimentos para essa expressão: não vos conformeis. É não se conformar, não aceitar e não tomar a forma deste mundo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Com relação às adversidades, Cristo nos ensinou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos 12:12 nós lemos: sede pacientes na tribulação. Então, meus irmãos, vejam que com relação a esses gigantes que nós enfrentamos, Satanás e seus demônios, o mundo, o pecado, as adversidades, vejam que a Bíblia não nos manda ter uma atitude de passividade. A Bíblia não nos manda ter uma atitude de cruzar os braços, de aceitar o avanço, o ataque, a investida desses gigantes. A Bíblia diz para nós termos postura de luta, de enfrentamento, de batalha. E os dois textos de Números e 1 Samuel, nós encontramos pelo menos 3 maneiras de como devemos enfrentar esses gigantes da vida. Os dois textos, se nós lermos, meditarmos, nós vamos encontrar vários princípios, mas eu encontro 3 presentes nos dois textos, que resumem todos os princípios
temos a disposição para enfrentar esses gigantes. Os gigantes da vida devem ser enfrentados. Como que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, é preciso ter ânimo, é preciso ter disposição, é preciso ter vontade de enfrentar esses gigantes. Nós vemos aqui que o relatório dos espias, dos 10 espias, foi um relatório que trouxe desânimo. Foi um relatório que fez com que o semblante do povo caísse. Romanos 13:30, nós lemos o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos animosamente e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb não suportou aquela atitude do povo, aquela atitude de desânimo, e ele chegou a dizer para que eles se calassem. Meus irmãos, toda palavra de desânimo deve ser calada. Toda palavra de desânimo deve ser rejeitada. Não podemos dar ouvidos a essa palavra de desânimo. Devemos ter um espírito animado. Subamos animosamente, corajosamente, e tomemos posse da terra. Vamos vencer aqueles gigantes, vamos prevalecer sobre aqueles gigantes, vamos derrubar as muralhas da cidade, vamos massacrar os exércitos inimigos. É certo que venceremos. Isso é ânimo, isso é disposição, isso é vontade de vencer. 1 Samuel 17:32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Nada deve abater o teu coração, nada deve trazer desânimo para você, por pior que seja a situação que você está enfrentando. Teu servo irá e lutará com ele. Esse deve ser o nosso lema. Ninguém, ou eu não vou ficar com o meu coração abatido por causa desse problema, por causa dessa aflição, por causa dessa adversidade, por causa desse ataque do inimigo, por causa dessa fúria do inimigo. Eu não vou ficar com o meu coração abatido. Eu sou servo do Deus vivo, eu irei lutar e eu irei vencer. Não vá na onda da maioria. Veja que 12 foram os espias, 10 desanimados, só 2 prevaleceram firmes. O exército de Israel não tinha um. Quem foi lutar foi Davi, que não estava alistado no exército. Nem a maioria dos espias, nem todo o exército de Israel tiveram ânimo, tiveram disposição, tiveram coragem, tiveram vontade de enfrentar os gigantes. Eles retrocederam, eles fugiram. Lembre-se do que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando ele encontrou seus discípulos quase perecendo no mar no meio daquela tempestade, ele disse: tende bom ânimo. Quando Deus chamou Josué para assumir a liderança do povo de Israel, tende bom ânimo, Josué. Tende bom ânimo, meu irmão. Tende bom ânimo, minha irmã.
Não siga a maioria. Muitas vezes ter bom ânimo significa estar entre a minoria. Hoje, ao término da nossa primeira videoconferência, eu disse aos irmãos, nós aqui somos a minoria. Estávamos só em 7. Só 7 fiéis irmãos. Na sexta, no sábado, no domingo. Mas foi a minoria que permaneceu firme diante dos gigantes da terra prometida. O que me anima é que foi a minoria, com um somente, que derrubou o gigante Golias. Deus não precisa de muitas pessoas. Deus precisa de corações quebrantados, que o desejam, que o queiram. É preciso ter ânimo para enfrentar esses gigantes. Em segundo lugar, é preciso confiar em Deus. As circunstâncias todas eram contrárias. De fato, Israel havia saído de uma escravidão, de uma vida difícil. Eles não tinham um exército formado, treinado. Eles estavam caminhando no deserto e se defrontam com cidades, com reinos, com nações preparadas, estruturadas, organizadas, com gigantes. Não há dúvida que as circunstâncias eram contrárias. Mas, meus irmãos, essa é a hora de confiar em Deus. Será que ainda sabemos o que é confiar em Deus? Confiar em Deus é ter fé, é ter esperança, é depositar todas as expectativas em Deus. Ter fé significa buscar refúgio em Deus e colocar nas mãos dele todas as nossas preocupações, temores, necessidades, retirando de sobre nós toda a carga, peso e cansaço espirituais provocados pelos gigantes dessa vida. Isso é confiar em Deus. É chegar diante de Deus e ser claro para Ele: Senhor, as circunstâncias nos são contrárias. Só o milagre do Senhor, só uma intervenção do Senhor. Portanto, a nossa confiança está em Ti. Eu gosto demais daquela oração feita por Josafá. Quando ele chega diante de Deus, ele diz: Senhor, é uma multidão que vem contra nós. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu sei que do Senhor pode vir o livramento. O povo de fato veio. E a nossa confiança deve se basear nas promessas de Deus. Assim fizeram Caleb e Josué. Eles tinham convicção que a terra que eles espionaram era a terra que Deus prometeu dar a Abraão e aos seus descendentes, que eram eles. Não importaria a presença de gigantes,
Mas Josué e Caleb permaneceram fiéis, firmados na promessa. Josué e Caleb conheciam a Deus, estavam vendo que o Senhor estava cumprindo todas as suas promessas, e eles tinham convicção que aquela seria mais uma promessa que Deus cumpriria, ou seja, eles iriam lutar, eles iriam conquistar a terra prometida, eles iriam tomar posse da terra, eles iam habitar na terra. A confiança de Josué e Caleb estava firmada nas promessas de Deus. Deus não tem prometido livramento para você, Deus não tem prometido curas para você, Deus não tem prometido grandes coisas na tua vida, Deus não tem prometido uma obra grandiosa para fazer através da sua vida. Então confie nas promessas de Deus, confie no livro da Bíblia Sagrada, confie no Senhor, confie naquilo que Ele tem dito, confie, e enfrente os gigantes da tua vida. Davi também ele tinha obtido experiências de livramento do Senhor. Ele relatou para Saul: Saul, eu já matei um leão. Saul, eu matei um urso. Ele tinha plena convicção que fora Deus quem lhe dera tal força e vitória. Um homem, naturalmente, jamais venceria, derrotaria, despedaçaria um leão ou um urso. E Davi confiava em Deus. Ele acreditou na promessa de Deus. Ele disse: o Senhor que me salvou do leão e do urso, me salvará desse filisteu. Davi sabia que Deus é Deus que promete livramento. A nossa confiança em Deus deve se basear também nos feitos de Deus. Lá no começo do livro de Deuteronômio, nós vamos ver Moisés relembrando o povo sobre o ocorrido aqui no livro de Números capítulo 13. E Moisés, ele destacou o desânimo que havia tomado conta dos corações dos israelitas. E Moisés então relata a maneira como ele tentou despertar novamente o povo para a conquista da terra. E Moisés fez isso, fazendo com que o povo se lembrasse dos feitos de Deus. Moisés disse assim: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, olha o que Moisés falou, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como ele fez no Egito. Ele não livrou vocês do Egito, ele vai livrar vocês também na batalha. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Olha o que Moisés falou para o povo, quando eles se desanimaram diante do relatório daqueles espíritos. Moisés exortou o povo, dizendo: olha, se lembrem dos feitos de Deus, se lembrem dos milagres que Deus fez, olha, se lembrem das 10 pragas que Ele enviou, se lembrem do mar que se abriu, se lembrem da coluna de fogo, se lembrem da nuvem, se lembrem como Deus tem nos tratado como um pai que carrega o seu filho no colo.
Confie nesse Deus que não tem nos desamparado, não tem nos deixado, não tem virado as costas para nós. Era essa a mesma visão que Davi tinha, porque quando Davi ele pronunciou essas palavras, o Senhor que me salvou do leão e do urso, me salvará desse filisteu. Davi estava dizendo: eu confio nesse Deus, porque esse Deus me livrou, esse Deus me deu vitória, esse Deus me deu força para vencer um leão e um urso. Então é Ele que vai me dar força para enfrentar esse gigante, esse Golias, esse filisteu que está afrontando a Deus. Deus operou maravilhas no passado, Deus opera maravilhas hoje. Deus ouviu a sua oração no passado, Ele vai continuar ouvindo a sua oração hoje. Deus deu um grande livramento para você no passado, Ele vai continuar dando livramento para você hoje. Você resistiu ao inimigo, às tentações no passado, você hoje também vai resistir todos os teus inimigos. Uma grande adversidade foi vencida, uma grande tribulação foi vencida no passado. As que você está enfrentando hoje, as que você vai enfrentar amanhã, também serão vencidas, porque se Deus agiu ontem, Deus age hoje, Deus agirá amanhã. Aleluia! Porque Deus continua agindo. Então coloque a tua confiança em Deus, nas obras que Ele fez e que Ele faz. A nossa confiança em Deus deve se basear na presença e na companhia dEle conosco. Josué e Caleb gritaram ao povo, quando viram a incredulidade daquele povo. Josué e Caleb disseram: o Senhor está conosco, por isso não os temais. Eles podem ter gigantes, eles podem ter um exército bem treinado, eles podem ter armamentos de última geração, eles podem ter cidades fortificadas, mas eles não têm o Senhor, eles não têm Deus ao lado deles. Nós temos. Aleluia. Eu gosto daquela expressão: conosco está o braço forte do Senhor, com eles está o braço de carne. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Davi também confiou nessa presença de Deus no meio do seu povo, confiou nessa companhia do Senhor ao lado dele. Davi sabia que Israel tem um Deus. Aleluia. Ele disse: esse filisteu vai saber que tem Deus em Israel. Ele enfrentou o gigante com toda a coragem, sabendo que do lado dele estava Deus. Ou como vocês acham que uma pedra lisa penetrou um crânio? O osso do crânio é um dos ossos mais resistentes. E além disso, aquele gigante tinha um capacete. Aí eu pergunto: como que uma pedra lisa, porque se fosse uma pedra pontiaguda, a gente podia ver a força, a velocidade, penetrou no crânio, mas era uma pedra lisa que atingiu a parte mais resistente do corpo humano. Como uma pedra pôde penetrar no crânio? É porque Deus estava do lado de Davi. Sabe como você vai derrubar todos esses gigantes? É porque Deus vai estar do teu lado. Aleluia. Não é porque você tem talento, você tem capacidade. Não. É porque Deus vai estar do teu lado.
Deus vai na batalha com você. Você não está sozinho. Não te desampararei, nem te deixarei, diz o Senhor. A nossa confiança deve se basear no fato de que Deus lutará por nós. Moisés deixou esse ensino para o povo. Ele disse: Deus é quem pelejará por vós. E Davi, ele também declarou: do Senhor é a batalha. A tua luta, meu irmão, a tua batalha, a tua adversidade não é tua, é de Deus. A luta que você está enfrentando, é Deus quem assume as rédeas dessa luta, e Ele que te conduz à vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Confiar em Deus, confiar nas promessas, confiar nos feitos de Deus, confiar na companhia de Deus, confiar que Deus lutará por nós. E terceiro, nós enfrentamos os gigantes da vida. É preciso declarar quem é o nosso Deus para os gigantes. Números 14, 8 e 9 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Caleb e Josué, eles declararam quem era o Deus que estava ao lado deles. Declararam ao povo que Deus iria conduzi-los, que Deus cumpriria suas promessas, que Deus daria força e poder, de modo que os gigantes, eles seriam massacrados, eles seriam derrotados. Josué e Caleb usaram uma expressão interessante: olha, nós vamos vencê-los, nós vamos devorá-los como se devora um pão. Não pela nossa força, mas por causa do Senhor que está conosco. Davi, ele clamou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é o inimigo espiritual da tua vida para te afrontar e para te afrontar o teu Deus? Diante do nosso Deus, não existe gigante que possa prevalecer. Por mais alto, por mais forte, por mais preparado, por mais assustador que ele possa estar, o nosso Deus é infinitamente maior. O nosso Deus é infinitamente mais todo-poderoso. É por isso que diante dos gigantes que temos que enfrentar diariamente, nós devemos proclamar quem que é o nosso Deus e o que Ele faz por nós. Mesmo se esses gigantes demonstrarem alguma resistência, como Golias demonstrou resistência durante 40 dias, desafiando. E quando Davi veio contra ele menosprezou Davi, ele amaldiçoou Davi. Mesmo quando esses gigantes teimam em resistir, nós temos que declarar quem é Deus para eles. Diante das afrontas de Golias, Davi, ele respondeu da seguinte maneira: veja o que ele falou: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça, Golias. Hoje
Temos visto gigantes. E hoje aprendemos o que devemos fazer com eles. Ou seja, devemos enfrentá-los. Enfrentá-los com disposição. Enfrentá-los com ânimo. Enfrentá-los com coragem. Enfrentá-los com confiança nas promessas, nos feitos, na companhia de Deus, e declarando que Ele é infinitamente maior e mais poderoso do que todos os gigantes que enfrentamos nessa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.